Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje eu quero falar sobre uma das ações que mais estão aparecendo aí na mídia por causa da grande alta que ela teve agora, que é exatamente a PetroRio. Eu quero mostrar para vocês por que ela está crescendo e qual é o jeito dela continuar crescendo no futuro e depois no futuro a gente achar que esse preço atual seria barato. Então esse é o nosso objetivo aqui, tá? Lembrando que a gente é uma casa de research, nós podemos recomendar, mas esse vídeo especificamente não vai ser uma recomendação. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, vou mostrar agora o gráfico aqui da PetroRio, lembrando que ela foi uma recomendação nossa lá atrás em 2017, né, em uma das partes ali que a gente tinha e que foi descontinuada. Depois ela voltou para a nossa carteira em 2019 e no TCP a gente colocou também. Por que eu estou falando isso? Porque o TCP, que é o Treinamento de Crescimento Patrimonial, abriu hoje para inscrição, só que está conseguindo comprar com preço de desconto quem está no link aqui de baixo, né, do WhatsApp. Você entra no WhatsApp, lá tem um link somente até hoje, até meia-noite, né? Então, se você não estiver dentro do grupo do WhatsApp, você vai poder comprar amanhã no preço normal, que é R$300 mais caro. Bom, vamos mostrar aqui o gráfico desde 2017, tá? Então, outro dia, por exemplo, eu recebi um e-mail de um cliente nosso que estava super feliz porque ele conseguiu pela primeira vez bater aqui 1000%. Né? Ele comprou no que lá atrás era, enfim, hoje em dia R$6 e pouco, ou R$5 e pouco, e hoje a ação está aqui a R$78,07 no total. Né? Agora, quando a gente pensa TCP, ou mesmo carteira dica de hoje, é importante a gente mostrar o seguinte, a PetroRio entrou aqui, mais ou menos. Né, ela tinha chegado nesse valor e tinha caído um pouquinho aqui. A gente colocou ela aqui. Ela ficou uns 6 ou 7 meses aqui andando de lado e a gente manteve recomendação. Falou, não, é boa, compra mais. E aí veio essa alta aqui forte. Né? Esse ano aconteceu uma coisa parecida. Ela ficou mais ou menos de lado aqui. Tá? Vamos excluir essa parte de Covid, porque eu não acredito que o preço do petróleo vai cair para $20 de novo. Né? E depois o que aconteceu? Ela subiu bastante aqui. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque é importante vocês entenderem o que é a empresa. Por que a empresa cresceu tanto assim? Por que ela cresceu 3.000%? Por que ela é a segunda maior empresa do Ibovespa a ter crescido nos últimos 5 anos, só perdendo para a Magazine Luiza? E aí você entende isso exatamente nesse gráfico daqui. A empresa tem um histórico de fusão e aquisição. E um histórico de fusão e aquisição bem sucedido. Tipo, a Cogna tem um histórico de fusão e aquisição, mas a última delas foi horrível, por exemplo. Né, a Hapvida e a Notre Dame Intermédica tem um histórico de fusão e aquisição e as duas subiram muito. Então, quer dizer, não basta ter um histórico de fusão e aquisição, tem que ser um histórico de fusão e aquisição bem sucedido. Então, a empresa comprou 60% do Campo de Polvo, 40% de Polvo, 10% de Manati, que agora vai ser vendido, inclusive, já foi, 18% de Frade, 100% de Frade aqui, né, que é a diferença, ela comprou o restante, e aqui 95% do Campo de Tubarão Martelo. Né? E aí o que aconteceu com a empresa? A empresa de dezembro de 2018 até abril de 2020 subiu as reservas dela, e eu gosto de usar essa 2P aqui, que são as prováveis e possíveis, né? Eu não boto 3P porque eu acho complicado a gente trabalhar com esse número, mas subiu de 24 milhões de barris de reservas para 191 milhões. Então, quer dizer, você percebe como é que cresceu a quantidade de reserva que a empresa tem, de 24 para 191? Olha como é que cresceu 7 vezes. Isso é mais ou menos em linha com o que subiu a ação. Ah, mas a ação subiu 1.200%, 1.300%. Sim, o restante é por causa da queda de juro e tudo que o Ibovespa subiu. Né? Se você tirar essa diferença,
Se você tirasse, se você pegar o valor e dividisse, vai dar mais ou menos a média do Ibovespa. Então, quer dizer, a empresa cresceu, continuou crescendo. E a evolução da produção também, ó, de 8,2 mil barris já para 38 mil barris. E essa última alta aqui, por que aconteceu? Né? Essa apresentação institucional é um pouco antiga. Por que aconteceu essa última alta aqui? Porque ela comprou o campo de Wahoo e de Itaipu, que esse é um campo que ela ainda vai precisar trabalhar, né? Tem ainda a aprovação da ANP e tudo, vai começar a produzir lá na frente em 2023, 2024, mas em 2024 essa produção aqui já vai para 70 e poucos mil barris, né? Se ela não conseguir parceiros, se ela conseguir parceiros um pouco menos, mas aí o investimento de 800 milhões de dólares fica menor. E a empresa não deve parar por aí. Tá? Antes da gente passar por que ela não deve parar por aí, eu vou passar para um outro ponto, que é por que a empresa não paga dividendo, que é uma coisa que as pessoas perguntam muito. Pô, como é que uma ação que sobe tanto na bolsa não paga dividendo? Essa empresa, ela fazia parte da HRT Participações. Né? E a HRT ela vinha tendo resultados muito ruins, tinha prejuízos muito grandes. Então, quando a gente olha o patrimônio da PetroRio, a gente vai observar aqui que em 2019 ela tinha 2 bilhões e 300 milhões de reais de prejuízos acumulados. Para 2020 baixou para 1 bilhão 530 milhões. Esse número deve subir. Você vê que a empresa está gerando prejuízo esse ano, prejuízo líquido. Né, mas o operacional dela está ótimo, tanto que a ação está subindo. E por que ela está gerando prejuízo líquido? Foi um ano complicado, foi um ano atípico. Aquele segundo trimestre com a queda do preço do barril do petróleo, a alta do preço do dólar impactando na dívida dela, causou aí problemas grandes. Para vocês entenderem melhor isso, a gente pode mostrar aqui a DRE. A gente vê que mesmo ela produzindo muito mais, a receita líquida foi menor do que no outro ano. A gente vai ver uma reversão disso no quarto trimestre, a empresa bateu o recorde dela de vendas, 3,7 milhões de barris foram vendidos em outubro, novembro e dezembro, então a gente vai ver uma diferença, a gente vê aqui um resultado bruto muito pequeno, mesmo com um cenário muito pressionado, o resultado operacional da empresa veio positivo, até porque ela teve aqui outras receitas operacionais, mas mesmo se não tivesse, ainda seria 30 e poucos milhões positivo. Isso mostra que a empresa, mesmo com um cenário bem adverso, ela ainda consegue gerar resultado operacional positivo. As dívidas não teve jeito, porque aqui tem variação cambial. Né? Tem variação cambial no caixa, tem variação cambial na dívida, mas, enfim, a dívida é maior. E isso acontece com empresas que têm muita fusão e aquisição. Né? Se olhar a Suzano, a Klabin, todas elas também tiveram prejuízo, porque também tiveram aqui esse impacto negativo. Então a gente vê um prejuízo contábil aqui de 271 milhões, que em tese para mim não me assusta. Tá? O que eu gosto muito de ver é aqui o fluxo de caixa. A gente vai ver que o caixa operacional da empresa é muito positivo. 1 bilhão 254 milhões de reais, e mesmo excluindo aqui os investimentos que a empresa fez de 829 milhões, a gente ainda tem um caixa positivo, e por isso que ela diminui a dívida dela, pelo menos em dólar, né? Variação cambial não tem jeito, mas a gente vê aqui que empréstimos e financiamentos 1 bilhão 355 milhões, empréstimos e financiamentos 747 milhões, soma 2 bilhões, se somar o leasing aqui 2.700, e a gente tem aqui caixa 700 milhões somando caixa restrito, ou 400 e poucos milhões sem somar o caixa restrito, 2,4 bilhões. E aí vocês vão entender por que eu estou falando isso. Tá? A gente aqui internamente, a gente tem uma expectativa que a PetroRio vai gerar um caixa, né, vai gerar um EBITDA no ano que vem. Se o petróleo permanecer nesse valor, se o dólar permanecer nesse valor e etc., em torno de 1 bilhão e 600 a 1 bilhão e 700 milhões de reais no ano que vem. Tá? Essa previsão era 1,2 bilhão, como o petróleo saiu de 40 a 45 dólares e foi agora para uma faixa de 55 dólares, subiu essa projeção também. Se o petróleo subir,
a gente vai acabar subindo. Se o petróleo cair, a gente vai acabar caindo também. Se o dólar virar para R$4, isso cai também. Se o dólar for para R$6, isso aumenta. Tá? Isso tudo é natural, por isso que a gente sempre fala que as previsões nunca chegam naquilo que a gente imaginou. Tem outras variáveis que não tem nada a ver com a empresa e que acabam movimentando essas projeções. Então, nos moldes de hoje, tudo o resto constante, ela tem aí um EBITDA de 1 bilhão e 600 milhões, o que é muito tranquilo, porque ela tem 2 bilhões de dívida líquida, 1,6 vezes 2,5, que eu considero bom, 4 bilhões. E aí a empresa, ela tem muitos investimentos para fazer, mas ela tem um teaser que eu espero muito que ela consiga ganhar, que é o teaser de Albacora, ou Albacora Leste, ou Albacora Leste. Né? Espero que ela ganhe pelo menos alguma coisa. Ela tem uma questão que ela produz em clusters. Quando ela produz em clusters, ela precisa ser a operadora. E ela vai precisar ter mais do que 50%. Então eu vou fazer os cálculos aqui com 50%. Vamos lá, por que é importante ela conseguir Albacora? Ela tem esse campo aqui de frade que fica aqui. Ela comprou o campo de Wahoo que fica aqui e Albacora é atrás. Tá? Então quer dizer, seria muito interessante porque ela teria talvez o menor custo de exploração em Albacora. Então a Petrobras está vendendo isso, claro que vai ter uma concorrência intensa, tá? Mas a gente espera que ela consiga esse campo aqui de Albacora. Por que a Petrobras não quer mais produzir no campo de Albacora? A Petrobras já produz 2,7 bilhões de milhões de barris por dia de petróleo. E esse campo aqui produz 34 mil somando gás, né, de barris equivalentes, e 43 mil. Então é muito pouco comparado ao que eles estão conseguindo no campo de Búzios, por exemplo, nos campos novos, né, a Petrobras. Então, esses campos maduros a Petrobras prefere vender, faz parte do desinvestimento dela. E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem que a empresa pode conseguir, vamos imaginar que ela consiga Albacora Leste, que tem 3,8 bilhões de barris e 34 milhões de produção. E não vamos colocar aí que ela consiga aumentar a produção dela. Tá? A única coisa que eu vou colocar é que ela consiga produzir no mesmo custo de extração, que deve até ser menor. Ela deve melhorar a margem dela, porque um é do lado do outro. Ela vai acabar dividindo ele ponto, FPSO, enfim, ela vai acabar dividindo funcionários, né, colaboradores, mas imaginando que ela mantenha a mesma margem, eu vou calcular agora para vocês aqui o que deve acontecer. Tá? A empresa 34 mil barris por dia de petróleo. Petróleo Brent a 55 dólares. Vamos botar 50 aqui porque a PetroRio não vende no preço do Brent normal. E além disso, você tem aí alguns gastos, royalties governamentais e etc. Então 50 dólares. Tá? Vezes 5 reais do preço do petróleo. Dá 8 milhões e meio por dia. Vezes 365 dias por ano. 3 bilhões 102 milhões de receita. Vocês viram que em 9 meses a PetroRio teve 1 bilhão de receita. Provavelmente no ano que vem, sem o Albacora, ele vai ter em torno disso. Quer dizer, ela dobraria a produção dela. Se a gente botar aqui 55% de margem EBITDA, 1,7 bilhão. Vamos imaginar 1,5? Então, 1,5 mais 1,7 que ela já deve ter, isso dá, eu botei vezes sem querer, 1,5 mais 1,7 dá 3,2. Se ela puder ter um endividamento até 2,5, ela poderia ter 8 bilhões de endividamento, só que hoje ela já tem 2. Então sobraria para ela pagar em torno de 6 bilhões nesse campo. Só que é um campo que tem 3,8 bilhões de reserva. Isso faria com que a reserva dela aqui de 191 milhões fosse para, enfim, 4 bilhões, né? Aumentaria 20 vezes a reserva dela, seria impressionante. Então, assim, na minha visão, é meio óbvio, tá, que sem ela meter o pé pelas mãos é difícil ela conseguir comprar, porque 6 dividido por 3,8 vai sair que
cada barril de óleo da reserva ela vai pagar só $1,57. Na verdade, $1 não, né? R$1,57, que a gente está calculando aqui em reais. Então, quer dizer, daria 38 centavos de dólar. Infelizmente, a gente não imagina que isso vai acontecer. Mas, enfim, ela vai fazer um follow-on, ela vai fazer emissão de novas ações, então ela vai trazer mais algum valor. E, além disso, esses valores não vão ser pagos agora, né? Depende, demora até a aprovação do CAD, a aprovação da ANP, etc. A gente vê que os 32%, os 30% de frade que estão faltando já está mais de um ano e ainda não teve a aprovação da ANP, então hoje ela ainda está com 70 mil barris. Né? Se você olhar aqui, você vai ver que é 32 mil mais 6,1 do 30% de frade que ainda não foi aprovado. Então, quer dizer, a empresa tem condição de conseguir comprar 50% desse campo. Claro que ela vai se endividar, vai precisar ter aporte das pessoas, follow-on, etc. Mas o grande ponto para que essa empresa continue crescendo o preço dela é ela conseguir aumentar essa produção como ela vem fazendo. Nada além disso. E o preço do petróleo, né, que é uma coisa que ela não tem o que fazer, é continuar num valor alto, num valor aí. Se ficar em $50 para ela é maravilhoso. A gente viu aí que ela gera 1,5, 1,6 bilhão de reais todo ano. Então, quer dizer, se ela conseguir, se ela tiver a sorte, né, do petróleo conseguir ficar nesse valor, e ela conseguir continuar a aumentar a produção ao longo do tempo, a receita está dada. Né, ela ainda tem muito como crescer. A gente viu que a Petrobras é 2,7 milhões de barris, ela é só 38 mil. Então, até 200 mil barris dá para ela caminhar numa boa, que isso aí ainda seria crescer 5 vezes. Então, na minha visão, assim, a PetroRio tem essa dependência. Agora, o resto é relação de risco versus retorno. Né, a gente sabe que um evento pode fazer o preço do petróleo despencar. Por isso que a gente tem que evitar botar valores muito altos nesse tipo de ação. Bom, gente, um abraço a todos. Esse foi um exemplo que a gente teve no nosso TCP, por exemplo. Os assinantes do TCP já tiveram aí mais de 300% de alta. Com certeza, só com esse case eles tiraram o valor do TCP. E o pessoal não entende muito bem, né? Como é que um curso tem recomendação? Assim, às vezes é muito difícil para a gente dar exemplos baseado no que aconteceu há 3 anos atrás. Igual eu estou fazendo aqui, olha como é que era bom, não sei o quê. Só que as pessoas querem uma coisa atual, uma coisa que está acontecendo. E isso eu coloco o meu na reta, né, entre aspas. Porque pode dar certo, pode dar errado. A empresa podia parar de aumentar a produção dela e, enfim, e aí ia dar errado, por exemplo, esse case. Então, a gente corre um risco maior. A gente tem uma incidência de erro que é até um pouco maior do que o normal. Só que um case desse de 300%, de 400%, e tem outros cases também que subiram bastante, subiram 200%, 250%. Eu posso citar a Localweb desse último, em 8 meses já subiu aí 220%, 230%. Mas um case desses já garante 5 outros que caíram 10%, por exemplo, ou que subiram 5%, 20% e a bolsa subiu 40%. Entendeu? Então, esse é o grande ponto, essa simetria que a gente consegue. E aí, para a gente ensinar esses cases, a gente pega case atual, case que pode acontecer no futuro. E aí, esses cases que são usados de exemplo, eles acabam virando as nossas recomendações de cada um dos TCPs. Bom, gente, abraços a todos. Lembrando que o desconto vai até hoje à meia-noite. Se você viu o vídeo na terça-feira, paciência, você perdeu o desconto. É isso, tá? Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.